Dando continuidade na nossa série Investindo do Zero, um ponto muito importante que é bom antes de você começar a investir, que você tenha é uma estratégia bem definida. Uma estratégia bem definida, pessoal, ele vai te livrar de você estar comprando alguns ativos que venham te trazer uma dor de cabeça no futuro. E nesse vídeo eu vou estar compartilhando com vocês a estratégia que eu utilizo aqui para o canal. Não é para vocês pegar e copiar essa estratégia, mas sim tomar como base para ter um norte no momento de vocês investir e montar a estratégia de vocês de acordo que se enquadra com o perfil de investimento de cada um de vocês. Não é simplesmente para pegar e copiar a estratégia que eu utilizo aqui. Então, pessoal, esse vídeo dá um pouco de trabalho para poder ser feito e a contribuição que eu peço para vocês é se inscrevendo no canal, deixando o like, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Isso vai me ajudar demais e vai mostrar ao YouTube que o conteúdo está sendo interessante e vai estar recomendando para mais pessoas para crescer a nossa comunidade aqui no YouTube, onde a gente vem estar compartilhando os nossos investimentos e compartilhando conhecimento também relacionado ao mercado financeiro. Então, pessoal, voltando ao assunto do vídeo, quando eu iniciei a minha carteira, eu tenho um vídeo falando aqui sobre isso, eu não iniciei bem estruturado, eu não iniciei com uma estratégia bem formada, mas no decorrer dos meus investimentos, no decorrer do tempo, eu fui percebendo que eu estava um pouco meio embaraçado nas minhas tomadas de decisões. Fui estudando bastante e acabei adquirindo uma estratégia, que é exatamente essa estratégia que eu vou estar compartilhando aqui com vocês. E já falando sobre a estratégia, eu peço a vocês que estão iniciando, beleza, tá tranquilo, não precisa vocês comentar a respeito que tem uma estratégia, mas vocês que já têm tempo já investindo aqui no mercado financeiro, deixa nos comentários falando se vocês iniciou a carteira de vocês já com estratégia ou se vocês simplesmente iniciou, foi lá e comprou alguns ativos e compôs a carteira de vocês sem nenhuma estratégia, só simplesmente olhando ali no rendimento, olhando no obter um lucro, obter um êxito, e se você teve ou não esse lucro desejado. Então, vamos lá. Eu vou estar compartilhando com vocês, pessoal, uma planilha, a planilha que eu utilizo aqui para a carteira do canal, para vocês entenderem o que é que eu estou falando a respeito da minha estratégia que eu utilizo aqui. Então, pessoal, vou aqui nos gráficos da planilha. Um ponto, pessoal, que é muito importante, que muita gente vem falando a respeito do investimento, é você montar, antes de você começar seus investimentos, você montar a sua reserva de emergência. Isso aí é uma estratégia muito importante que você não pode pular esse passo. Por quê? Porque quando você monta a sua reserva de emergência, ela vai te permitir que você venha permanecer por mais tempo ou bem mais tranquilo com os seus investimentos. De qual forma, Fernando, que vai estar me ajudando a manter meus investimentos e eu estar mais tranquilo com meus investimentos? Exatamente desta forma. Quando você monta a sua reserva de emergência, ela te permite que tu venha investir de uma forma mais tranquila, sem se preocupar com algum imprevisto. Porque você tem a sua reserva de emergência ali para você ter aquele suporte num momento de você precisar comprar um remédio, se o carro quebrar, você ter ali um valor para você poder estar fazendo a manutenção do seu carro. Se você precisar de algum atendimento médico e precisar de utilizar do seu dinheiro, você ter aquela reserva de emergência para você poder estar utilizando e não simplesmente você pegar todos os seus investimentos ou parte do teu investimento e acabar vendendo parte do teu investimento, muitas vezes vendendo na pressa, ele está ali desvalorizando, porém você tem um ativo muito bom e você acaba vendendo aquele ativo muito bom, ele sendo desvalorizado, como o mercado financeiro em geral ele está sendo desvalorizado, e você acaba vendendo aquele ativo para suprir a necessidade de um imprevisto que aconteceu. Então, por isso que é muito importante você não pular esse passo e montar a sua reserva de emergência. Isso aí já é uma estratégia que você não pode estar pulando essa reserva de emergência, porque a reserva de emergência ela vai te dar um suporte muito bom. E daí por diante, após você ter montado a tua reserva de emergência, você aí agora vai olhar para os ativos de renda variável,
que você já tem a sua reserva de emergência ali em uma CDB, em algum ativo de renda fixa que tenha liquidez diária, porque reserva de emergência é para você utilizar no momento que você precisar, não é para você deixar muito tempo esperando o momento de resgate, a não ser que você pegue a sua reserva de emergência e coloque em D+1. Você fez a solicitação do saque, no dia seguinte ela cair. Isso aí possa até acontecer, mas o ideal é você colocar na reserva de emergência, você solicitou o saque, já vem de imediato mesmo você ter o valor ali disponível para poder estar utilizando. E após você fez isso aí, você foca agora nos ativos de renda variável, como fundos imobiliários, como as ações, como os ETF e etc. Eu tenho aqui na minha planilha de estratégia de investimento, essa aqui é a estratégia que eu utilizo aqui para o canal. Tenho ações BR, eu tenho fundos imobiliários, tenho ETFs, eu tenho renda fixa, que essa aqui é a reserva de emergência, ou reserva de oportunidade, caso eu precise para comprar alguns ativos de renda variável, sem utilizar toda essa reserva, porque eu não utilizo toda essa reserva, e caso venha eu utilizar toda essa reserva, eu vou focar em estar montando a minha reserva novamente, para eu não ficar sem essa reserva, porque essa reserva, como eu falei, é o suporte que vai nos dar para poder suportar as adversidades que possa haver. Ações estrangeiras estão aqui e criptomoeda. Então, pessoal, eu já tenho aqui bem definido a estratégia. A minha estratégia em ações BR é de 30%. 30% do meu capital é investido em ações BR. Fundos imobiliários, eu tenho a estratégia de 45%, ETF 5%, renda fixa, que é a reserva de emergência, eu deixo 10% do meu capital, ações estrangeiras 7% e criptomoeda eu deixo 3%, que essa aqui é a minha estratégia. Como eu falei no início do vídeo, não é para simplesmente você pegar e copiar a minha carteira, porque essa é uma forma que eu vi que dá certo para mim. Eu não quero dizer que vá dar certo para vocês. Se der certo para você, beleza, copie. Eu não posso te impedir de copiar, mas o correto é você ir analisando e ver o que mais encaixa com o teu perfil para você colocar. Porque tem pessoas que é mais conservador, ele vai colocar ali 30% aqui em renda fixa. Tem pessoas que vai colocar 50% em renda fixa, 50% em renda variável. Então, assim, é de pessoa para pessoa, isso varia bastante. Eu, como eu sempre venho falando aqui no canal, eu tenho uma estratégia de ter uma renda passiva e essa renda passiva eu foco bastante nos dividendos dos fundos imobiliários, pelo fato de os fundos imobiliários ele pagar todos os meses, então eu foco bastante em fundos imobiliários. As ações BR, ela rende um dividendo muito bom também, mas assim, eu sou bem mais focado nos fundos imobiliários, sem abrir mão de estar balanceando a minha carteira, como vocês podem estar observando aqui, ó. E fundos imobiliários é 45%, eu estou bastante focado, porque o fundo imobiliário está bastante descontado, eu estou com 48% do meu capital investido em fundos imobiliários. E isso pode se tornar, pessoal, um pouco assim arriscado, se você não saber o que você está fazendo e acabar comprando fundos ruins, simplesmente porque você está vendo ali um P sobre VP abaixo de 1, e você acabar comprando um fundo ruim, você vai estar jogando seu dinheiro fora. Porém, como eu tenho uma estratégia, eu tenho um fundo bem resiliente, um fundo âncora, melhor dizendo, eu acabo investindo um pouquinho mais focado ali naqueles dividendos, focado no rendimento que cai todos os meses. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que eu tenha ajudado a vocês de alguma forma, porque a estratégia é muito importante. Você, antes de começar a investir, você saber quanto você vai estar distribuindo do teu capital para esses ativos. Ativo de renda fixa, quanto você vai estar deixando, que vai ser a tua reserva de emergência ali. Ativo de renda variável, quanto você está deixando. E quanto vai estar deixando em fundos imobiliários, em ações, em ETF, ações estrangeiras, você vai investir ou não? Criptomoeda, você vai investir ou não? Então, isso, como eu falei, pessoal, a estratégia depende de pessoa para pessoa, mas é muito importante você estar fazendo a sua estratégia um pouquinho antes de começar os seus investimentos, porque isso vai facilitar no momento que você está montando a sua carteira. Então, esse foi o vídeo, pessoal, mais uma vez, e
Agradeço a presença de cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim Papai do Céu permitir. E fui!